Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Palavra Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros, diretora de regulação da Educação Superior do Ministério da Educação, MEC. Bom dia. Eu espero resetar ali para começar o meu. Ganhei esses 2 minutos, senador. Não, bom dia. Eu venho aqui representar o Ministério da Educação. Gostaria de agradecer muito o convite. Só um minutinho. Sim, agora. Desculpa. Agradeço muito o convite. Infelizmente, o convite foi originalmente direcionado ao ministro. Infelizmente, o ministro não pôde comparecer, solicitou que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que é o órgão do Ministério que autoriza, reconhece, renova o reconhecimento dos cursos, que encaminhasse um representante, e aqui estou eu. Então, espero que não desaponte vocês com as informações que eu tenho a prestar, e peço desculpas pela ausência do ministro. Eu vou tentar ser sucinta, já que o tempo é bastante corrido e o tema é bastante polêmico, alguns pontos que a gente queria destacar. O Ministério da Educação tem uma postura já bastante consolidada com relação ao exercício profissional e à formação acadêmica. Essa postura que o Ministério tem já foi exarada em várias notas técnicas, pareceres, é uma postura consolidada no Conselho Nacional de Educação. Há mais de uma década, já vários pareceres reiteradamente têm sustentado isso. O MEC entende que existe uma separação entre o exercício profissional e a qualificação do estudante. Então, o MEC atua na esfera educacional, ajudando, junto com o Conselho Nacional de Educação, a fixar as diretrizes curriculares dos cursos, que, no caso do curso de Direito, existe, a última foi aprovada em 2004, autorizando novos cursos, avaliando a qualidade dos cursos, reconhecendo os diplomas e empregando todos os esforços para que os cursos atinjam todos os critérios de qualidade, os padrões de qualidade estabelecidos pelos SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Do outro lado, existe o exercício profissional. O exercício profissional tem a sua regulamentação na Constituição, e, com relação ao tema aqui discutido, o exercício profissional é regulamentado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o Ministério da Educação entende que o exame da Ordem é um exame que tem o objetivo de regulamentar o exercício profissional da advocacia. Então, a gente, com todo respeito à pauta do exame, a gente se abstém de comentar a natureza do exame, que já foi aí defendida na Suprema Corte, pois a gente entende que esse assunto foge um pouco, escapa um pouco à nossa esfera de competência enquanto Ministério da Educação. Qualquer opinião que eu possa emitir aqui agora, nesse momento, seria uma opinião pessoal, que eu acho que não contribuiria para o debate, porque, bom, acho que a minha opinião não é tão relevante numa discussão tão importante e com presenças tão ilustres quanto essa. Então, a gente veio aqui para esclarecer essa diferença e para dizer quais são as políticas que o Ministério tem atuado atualmente com relação à oferta dos cursos de Direito no Brasil. Eu peço desculpas ao conselheiro de Medicina, mas, infelizmente, como o tempo é muito curto, eu vou me ponderar e não comentarei o assunto da Medicina, que também é tão polêmico quanto o assunto de Direito. Se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouco sobre ele depois. Então, hoje em dia, como que funciona a avaliação dos cursos de Direito do Brasil? Os cursos todos do Sistema Federal de Ensino são avaliados trienalmente. Os alunos fazem uma prova chamada ENAD, que eu acredito que todos conheçam. Essa prova, por lei, a gente não pode divulgar a nota individualizada do aluno, porque ela tem como objetivo medir a situação do curso, e não de um aluno individualmente. Uma vez feito o ENAD, a gente junta com vários outros insumos coletados do Censo da Educação Superior, a opinião dos alunos com relação ao projeto pedagógico, a opinião dos alunos com relação ao corpo docente, à infraestrutura da instituição, e cria um conceito chamado conceito preliminar de curso. Esse conceito é divulgado trienalmente, e a partir da divulgação deste conceito, o Ministério toma diversas medidas. Obviamente, existem vários outros mecanismos de avaliação, mas acho que esse é um que você consegue ver bastante bem
como que periodicamente o Ministério avalia seus cursos. Isso funciona, obviamente, para todos os cursos, mas, coincidentemente, esse ano, no final de 2013, a gente teve a divulgação do CPC dos cursos de Direito. Dos cursos de Direito, divulgados os CPCs, o Ministério tomou várias medidas para reavaliar a qualidade daqueles cursos, e uma dessas medidas, inclusive motivado por várias audiências que a gente já recebeu, as pessoas aqui presentes, por toda essa discussão que a sociedade tem feito com relação aos cursos de Direito, uma das medidas tomadas foi que o Ministério escolheu visitar em loco todos os cursos de Direitos ofertados no Sistema Federal de Ensino. São quase 1.000 cursos. Serão todos visitados pelos especialistas do Ministério da Educação, para que, no final do ano, no começo do ano que vem, a gente tenha um panorama bem completo da oferta da educação superior, com dados completos, atuais, e os dados da área educacional bem frescos, para que a gente consiga responder a toda essa demanda que a gente tem recebido desses movimentos sociais. Além dessa visita, eu queria só explicar que a visita não é uma coisa tão corriqueira. Via de regra, aqueles cursos que as notas obtidas vão de 1 a 5, aqueles cursos que obtêm notas maiores do que 3 não são visitados. Eles têm uma avaliação apenas documental e a concessão da sua autorização de funcionamento é renovada. Para os cursos de Direito, o Ministério resolveu esse ano visitar todos. Então é uma postura que o Ministério entende que precisa dar uma resposta a todas essas demandas que têm aparecido, questionando a qualidade. O Ministério usa todos os insumos que tem hoje para verificar, fazer um diagnóstico para poder dar essa resposta que a sociedade tem exigido. Além da visita, o Ministério suspendeu a entrada de ingresso em 38 cursos de direitos ofertados no Brasil, que foram aqueles que obtiveram resultados reiteradamente insatisfatórios nesse indicador de qualidade. Isso representa, eu anotei hoje de manhã cedinho, quase 5.000 vagas de cursos de direitos que foram suspensas no final do ano passado para cá. Então, o meu tempo já está quase acabando, eu achava que eu já ainda estava só 1/3 da minha explanação, mas se tiverem mais algumas dúvidas eu respondo via perguntas. Mas a minha mensagem aqui, o que foi solicitado a mim pelo secretário, foi que a gente passasse nessa audiência pública que o Ministério está, sim, tomando as providências necessárias para avaliar a qualidade dos cursos, para me diagnosticar como está a situação, e toda essa política regulatória dos cursos de direitos está sendo reformulada nesse exato momento, literalmente, porque hoje está ocorrendo uma reunião da comissão temática que está reavaliando a política regulatória do direito. O Ministério tem empregado muitos esforços na reavaliação dessa política, e a nossa preocupação é sempre em assegurar a qualidade do curso, assegurar uma formação generalista que consiga formar um egresso, um bacharel em direito que consiga atuar na profissão que ele escolher, quer seja a advocacia, quer seja o magistério, quer seja a magistratura, quer seja como eu, que sou formada em direito, funcionária pública. Essa é o papel do Ministério, essa é a intenção da atuação do Ministério, que todos os cursos do Brasil atendam ao padrão de qualidade estabelecido pelos SINAES, que todos os cursos do Brasil respeitem as diretrizes curriculares fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, e que os profissionais daquele curso tenham o perfil de egresso definido pelas diretrizes, que, como eu mencionei, é um perfil que se propõe a abranger muito mais do que a advocacia, que é uma das opções de profissão escolhida. São várias os pontos que eu anotei. Eu só queria mencionar alguns pontos específicos que talvez pareçam um pouco desconexos com o discurso, mas a OAB não emite diplomas, o diploma é emitido pela instituição de educação superior que formou o aluno. O MEC não tem ingerência sobre como o aluno é avaliado internamente na instituição. Isso é avaliado quando a instituição passa pelos processos de avaliação, mas o MEC, as instituições de educação superior, faculdades, centros universitários ou universidades, têm autonomia pedagógica para aplicar o projeto da forma como entenderem pertinente e coerente. Depois desses cursos, tem que seguir todas as orientações do MEC. Mas avaliar o curso, avaliar o aluno dentro da instituição, representa uma ingerência muito grande e
não sei se seria o papel do Ministério da Educação avaliar o aluno, trocar o papel com a instituição e realizar a prova do aluno dentro da instituição. O Ministério tem os seus mecanismos de avaliar o perfil, avaliar o resultado do egresso, avaliar o resultado da oferta do ensino, que é fora da instituição e atende a todos os cursos do Sistema Federal de Ensino. É isso, muito obrigada pelo convite e fico disponível às perguntas que porventura existam. Agradecer a Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros, que é diretora da Regulação da Educação Superior do Ministério da Educação. Fim do exame de ordem. Movimento livre e independente. Na sequência, eu concedo a palavra a Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros. Aí eu vou pedir também que se repita 7 minutos. Obrigada, senador. Como foi mencionado pelo representante da OAB, hoje em dia existe uma situação fática consolidada que existe um grande número de cursos de direito no Brasil. Não é segredo para ninguém, os números são públicos. O curso de direito é um dos cursos mais numerosos em termos de cursos abertos. Acho que está aí semelhante aos cursos de administração, pedagogia, alguma coisa do tipo. Essa expansão se deu, como demonstrado pelos números do representante da OAB, que foi um pouco mais diligente do que eu com seus números, se deu basicamente no final da década de 90, começo dos anos 2000, quando a política do Ministério era no sentido de promover uma expansão, foi logo após a permissão de que instituições de educação superior privadas com finalidade lucrativa entrassem no setor educacional. Teve, de fato, um boom, digamos assim, de oferta de cursos, de autorizações de cursos. A política do Ministério, à época, era no sentido de que o mercado regularia, e, hoje em dia, a política do Ministério é um pouco diferente disso. É no sentido de que, sim, é um setor que é livre à iniciativa privada, é um setor no qual convivem instituições públicas, instituições privadas com fins lucrativos, instituições privadas sem fins lucrativos, instituições filantrópicas, confessionais, comunitárias. E o Ministério da Educação precisa avaliar, por um lado, todos os cursos de forma isonômica, mas, por outro lado, precisa entender que existe uma realidade fática diferente, muito grande, nas diferentes modalidades e naturezas jurídicas de instituições de educação superior que existem hoje em dia. Então, a situação fática é posta. O Ministério, desde o ano passado, não tem autorizado novos cursos de direito. O protocolo para cursos de direito está fechado desde 2012 e 2000. Talvez eu esteja falando... Com certeza, a partir de 2013, o protocolo está fechado, porque o Ministério, como eu mencionei anteriormente, está reformulando toda a política regulatória do ensino jurídico. O que significa reformular toda a política regulatória? Vão ser reformulados os critérios de abertura de novos cursos, os critérios de reconhecimento dos cursos já existentes, os critérios de definição de número de vagas, a diretriz curricular dos cursos, tudo isso está sendo discutido neste momento. O nosso prazo final, dado pelo ministro da Educação, até julho. A partir de 1º de agosto, o protocolo dos cursos será novamente aberto, com as regras publicizadas, discutidas e claras. Existe um grupo formado, foi uma iniciativa originalmente da OAB, que fez um acordo de cooperação técnica com o Ministério, e depois, quando o grupo foi institucionalizado e veio para a Secretaria de Regulação, onde eu trabalho, nós convidamos outros setores para compor esse grupo de trabalho, porque, como eu mencionei, a gente entende que a OAB representa apenas uma das profissões para a qual o egresso de um curso de direito pode se interessar por exercer. Então, nós temos representantes da AGU, nós temos representantes da Associação Brasileira de Ensino Jurídico, professores da USP, da UNB, da Federal Fluminense, nós trazemos consultores para matérias específicas, e nós formularemos uma proposta que
no que concerne as competências da Secretaria e do Ministério, será aprovada por lá, e no que concerne as competências do CNE, notadamente as diretrizes curriculares nacionais, será encaminhada ao CNE. Então, senador, respondendo à sua pergunta, o Ministério tem consciência de que precisa atuar de forma mais efetiva com relação aos cursos de direito. Como eu mencionei antes, o exame que hoje em dia é existente, que é o ENAD, e o conceito resultante dele, ele é trienal. Em 2007, houve uma supervisão com relação aos cursos de direitos que obtiveram resultados insatisfatórios. Naquele ano, foi uma supervisão que foi feita em parceria com a AB, que combinou o resultado do ENAD com o resultado das instituições do exame da ordem. A gente verificou uma certa correlação entre as instituições que obtiveram notas piores no ENAD com as instituições que tiveram um número mais baixo de aprovados no exame da ordem. Infelizmente, não tenho os números de cabeça, mas mais de 50 cursos entraram em supervisão, muitos tiveram suas vagas reduzidas. Em 2011, após a divulgação do ENAD de 2009, CPC de 2009, nós colocamos mais 130 cursos em supervisão, vários tiveram suas vagas reduzidas, vários tiveram sua oferta suspensa, e agora, no final do ano passado, como eu falei, a gente fez uma supervisão um pouco diferente, acho que mais de 70 cursos entraram em supervisão e 38 deles tiveram as vagas suspensas, que não é uma penalidade, porque é uma medida cautelar antes da decisão final do processo, mas é um instrumento mais severo que o Ministério da Educação tem, hoje em dia, positivado em suas mãos para atuar. Hoje em dia, como eu falei, o setor se expandiu muito. Não vou aqui me lamentar que, enquanto o setor se expandiu 3 vezes, a nossa equipe se reduziu 3 vezes, mas é fato. E a gente está procurando constituir novos instrumentos que ajudem o Ministério da Educação a atuar da forma mais efetiva num setor cada vez mais diversificado, cada vez maior, e um setor que, pelas perspectivas do governo e pelas necessidades do país, precisa crescer muito mais. O Plano Nacional de Educação, que está sendo votado aqui no Congresso, prevê praticamente uma duplicação do número de matrículas no ensino superior. Obviamente que essa duplicação não será no curso de Direito apenas, mas a gente precisa construir instrumentos fortes e eficazes para que essa expansão possa ser feita de forma qualificada, controlada e que os padrões de qualidade sejam respeitados. Por isso, a gente tem um projeto de lei em tramitação na Câmara que propõe a criação de uma autarquia que dê ao setor de regulação da educação superior os insumos e os instrumentos mais eficazes para que a gente consiga atuar nesse mercado tão diversificado. Lembrando que, antigamente, as instituições praticamente eram ou públicas, ou comunitárias, ou confessionais. E, hoje em dia, a gente tem mais 50% de instituições superiores privadas, que o Ministério não tem uma preferência por uma ou por outra, mas é uma realidade diferente, que exige, talvez, instrumentos novos, que a gente possa interferir um pouco mais não interferir, mas que a gente tenha uma forma maior de talvez responsabilizar pessoalmente algum diretor que possa ter cometido alguma irresponsabilidade, improbidade, irregularidade. Então, esse projeto é muito importante para nós, porque hoje o Ministério possui muito poucos instrumentos consolidados, positivados, capazes de atuar de forma mais eficiente. A gente tenta fazer o que a gente consegue, a gente tem trabalhado muito, o direito é um dos cursos que está no cerne da preocupação da Secretaria. E é isso. Obrigado.